Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 14 de novembro de 2022. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 33º domingo do tempo comum. Nós, por estarmos já próximos do final do ano litúrgico, temos ouvido Jesus falar sobre o fim dos tempos. Vamos meditar então sobre como o cristianismo pensa, se relaciona com o fim dos tempos. Bora refletir. Há basicamente dois grandes modos de se pensar o futuro, mas o futuro na direção final, não o futuro amanhã, mês que vem, mas o final dos tempos. Um modo nós chamamos de futurologia, o estudo do futuro. E o segundo modo é chamado de escatologia, ou o estudo das coisas definitivas, o estudo das coisas finais. Se nós olharmos nas diversas religiões, e inclusive no cristianismo, existem essas duas tendências de reflexão a respeito do final do tempo, que muita gente chama de apocalipse. Na verdade, na tradição judaico-cristã, os apocalipses são gêneros literários, por isso, inclusive, no final da nossa Bíblia, nós temos um livro chamado Apocalipse, no qual são feitas profecias, anúncios, denúncias, proclamações, revelações, mas de um modo codificado em símbolos. No Antigo Testamento, nós temos um grande bloco chamado os profetas. O Apocalipse, ou os Apocalipses, nada mais são do que os profetas, só que numa versão mais simbolizada. Por isso, não é muito correto, do ponto de vista bíblico, falar do final dos tempos como sendo o tempo do Apocalipse. É mais correto falar de escatologia. É que na linguagem usual, as pessoas têm falado já, isso há séculos, do Apocalipse como o fim do mundo. E isso é influenciado pelo fato de o último livro da Bíblia, que fala de coisas tenebrosas, assustadoras, o anjo que vem com a trombeta, Deus que vem julgar, se chamar Apocalipse. Então, por extensão, acostumamos a falar de fim do mundo como o tempo do Apocalipse. Então, nós temos três termos aqui para a gente organizar as nossas ideias. Primeiro, o termo Apocalipse, vamos excluí-lo, porque ele não é o mais justo, o mais correto para pensarmos o fim dos tempos do ponto de vista cristão. Temos o termo futurologia, estudo do futuro, e o escatologia, estudo das coisas definitivas. Vamos entender então o que é a futurologia. Ela seria nada mais do que uma espécie de conjectura ou especulação à luz de algumas fontes ou indícios que são tomados como reveladores das coisas que acontecerão. Então vou dar alguns exemplos assim mais comuns de futurologia. Existem algumas tradições, sobretudo ligadas à magia, que trabalham muito com a adivinhação do futuro. Veja a própria expressão, adivinhar. Para essas tradições existe uma segurança na adivinhação. Eles acreditam que um determinado jogo ou leitura de objetos, de mãos ou coisa do tipo assim, seja capaz de interpretar o que acontecerá na nossa vida daqui 10 anos, ou na nossa morte, ou até no final dos tempos mesmo. Agora, o cristianismo também é influenciado um pouco por esse estilo de mentalidade adivinhatória. Só que essa mentalidade não corresponde ao modo como Jesus, nos evangelhos, nos fala dos fins dos tempos. Por exemplo, há uma passagem em que Jesus vai dizer, não é do domingo agora, porque domingo agora Jesus falou que haveria a destruição do templo, não ficaria pedra sobre pedra, que haverá revoluções, que haverá um país contra outro país, que haverá pestes.
catástrofes naturais, mas ainda não será o fim, né? Essa é a passagem do domingo. Mas tem uma outra passagem em que Jesus, interrogado sobre quando seria o fim dos tempos, ele diz: sobre isso não sabemos o dia nem a hora. E o Filho do Homem, ou seja, Jesus, Verbo encarnado de Deus, quando estava aqui na Terra, ele mesmo não deu essa resposta. E ele respondeu, conforme o texto bíblico nos deixou registrado, a memória, de que só o Pai sabe sobre isso. Então aqui a questão é, sobre essas coisas finais, nós não temos pleno controle. Nós não podemos olhar para o futuro como a gente olha para algo do passado. Por exemplo, se algo aconteceu no passado e a gente tem uma documentação sobre isso, se a gente experimentou aquele acontecimento, é indubitável recordar. Ainda que a memória seja toda complicada também, porque a memória ela não guarda as coisas literalmente, exatamente como foram, mas a memória ela também distorce um pouco o passado, por várias razões, né? Mas é possível dizer, várias pessoas, até com interpretações diferentes do passado, que uma coisa realmente aconteceu no passado. Puf, é isso. Agora, não dá para fazer isso em relação ao futuro. Não dá para a gente dizer, o futuro vai ser assim. Claro que existem estudos de previsão de caráter científico, inclusive. E as previsões, que vai desde a previsão do clima, quando a gente vai pesquisar se vai chover ou se não vai, até previsões de política ou previsões até de sociedades inteiras, de tendências culturais, como a gente costuma falar, tudo isso é possível a partir de certos indícios, com base em alguns métodos de observação, também olhando um pouco a experiência do passado, as constantes das sociedades, as leis sociológicas, mas mesmo assim as previsões podem dar completamente errado. Haja vista, se nós pegarmos o volume de informações que a história nos deixa a respeito das guerras, das sociedades, das religiões, num determinado tempo alguém escreve um texto no jornal, por exemplo, dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e de repente passam décadas, passa um século e não aconteceu aquilo que ele previu, porque toda previsão é limitada. Ela é indiciária, que significa ela tem indícios e ela é especulativa, ela imagina, ela projeta, mas ela não pode ter segurança do futuro. Claro que a psicologia e a mística, no caso das religiões, estudam o caso de pessoas que são sensitivas e que de alguma maneira parece que acessam o futuro de alguém ou de alguma situação, mas ainda que isso seja provável, isso não pode pautar a vida das pessoas, não pode pautar, a gente não pode projetar a nossa vida com base naquilo que alguém imaginou para nós, a gente tem que fazer discernimento. Santo Inácio de Loyola deixou essa lição para nós, espiritualidade inaciana, o tempo todo a gente tem que estar discernindo, será que é, será que não é, será que devo, será que não devo, inclusive será que vai ser ou será que não vai ser? Às vezes não dá para saber. Então, isso é a futurologia. Em resumo, seria uma tentativa de especular o futuro com base em alguns indícios, que pode, então, como resultado, acertar ou pode não acertar, ou pode ser completamente assim, desvairada a projeção. Então pode ser só uma loucura de alguém que acha que é visionário do futuro. Por isso que tem que ter muito cuidado, muita prudência. Entre a adivinhação e o discernimento, nós ficamos, os cristãos, com o discernimento. A terceira forma, a terceira palavra, a gente já falou aqui do Apocalipse, falou da futurologia, mas a palavra central para nós é a palavra escatologia. A palavra grega eschaton significa definitivo, final. A gente poderia ilustrar dizendo assim, ponto de chegada. O que Jesus nos deixa a respeito do futuro e do final dos tempos é uma dimensão escatológica, informações escatológicas.
E eu gostaria de falar aqui brevemente sobre 3 delas. A primeira, então Jesus nos dá a ideia de que haverá um fim, é a primeira informação. Haverá um fim, uma hora todas as coisas passarão. A segunda informação, que ao chegar este fim, nós prestaremos contas diante de Deus, nosso Senhor, sobre as nossas obras. E o terceiro, que quem perseverar até o fim vai receber a vida. Então, primeira coisa haverá um fim. Tudo passa. Isso a gente constata na nossa experiência cotidiana. Só que haverá um momento, e não sabemos quando, e Jesus também não fala, e não compensa ficar tentando adivinhar. Mas haverá um momento em que tudo que existe vai passar. Essa é a primeira revelação de Jesus a respeito do fim dos tempos. E nós vamos passar. É muito mais até razoável a gente pensar que o mundo vai continuar depois que a gente morrer. Mas a questão a gente vai passar. Uma vez que tudo passa, e inclusive nós mesmos, então é preciso que a gente se prepare. Agora, como que a gente se prepara para a nossa passagem e a do mundo? Não é entrando em desespero e falar, nossa, o mundo está acabando. Ao longo dos séculos, várias vezes falaram que o mundo está acabando e até agora não acabou. Ficam pessoas criando ideias de apocalipse e nada dos apocalipses. E quando a gente fica muito focado nisso, a gente fica assustado, ou a gente fica bloqueado, a gente não trabalha mais, a gente perde as forças criativas que nos foram dadas pelo Senhor. Por isso a segunda leitura de ontem também nos ajuda bastante, porque na segunda leitura Paulo falava assim, eu mesmo estou trabalhando para não ser peso para ninguém, e faço isso para ser exemplo. E quem não trabalha não deve comer, porque estou sabendo que tem muita gente ocupada em nada a fazer. No tempo de Paulo, muita gente acreditava que Jesus ia voltar logo. E uma vez que Jesus ia voltar logo, não compensava fazer nada, era só esperar. Ficar rezando, louvando e esperar que Deus viesse e resolvesse o mundo, resolvesse os problemas. Estamos nós aqui, 2022, e nada de Jesus voltar. O que quer dizer, gente? Uma vez que a gente não sabe o fim, não adianta a gente esperar o fim. O que a gente tem que fazer é fazer como Paulo faz. Obrar, trabalhar, nos dedicar na nossa profissão, na nossa missão na igreja, nos nossos relacionamentos, ajudando as pessoas, trabalhar para não ser peso para ninguém, para ser exemplo para os outros e para não ficar moscando. O reino de Deus é obra dele e ele conta com a gente também, porque ele precisa de nós, somos trabalhadores da sua vinha. A vinha é dele, mas a gente trabalha para ela também. Então, o nosso modo de se relacionar com o mundo, com o tempo, com o fim é esse. Confiamos no Senhor. Não ficamos especulando as últimas coisas com futurologia, adivinhando. E dedicamos-nos, fazemos a nossa parte no tempo que nos é dado. E a terceira coisa, terceira ideia escatológica, é a ideia de que quem perseverar vai receber a vida. Então, cabe a nós sermos fiéis até o fim. Ser fiel até o fim significa, até quando tiver no nosso alcance fazer algo, ajudar em algo, cuidar do mundo, evangelizar, a gente vai fazer. Vamos até o nosso máximo, até o nosso fim. E quem perseverar até o fim, ganhará a vida. Então Deus nos colocou nesse mundo, há muitas razões para Deus ter nos colocado aqui, não dá para falar hoje aqui nesse podcast, mas uma dessas razões é Deus nos colocou aqui para a gente cuidar do mundo, para Ele, para a gente exercer bem a nossa liberdade, para a gente fazer boas escolhas e dizer para Ele, Senhor, olha, eu estou aqui fazendo a minha parte, eu escolhi o bem, eu escolhi o amor, e um dia eu posso entrar então no céu porque eu fiz essas escolhas, né? Vou receber a vida pelas boas obras que eu fiz. Então, meus irmãos, não surtemos com apocalipses e nem nos preocupemos com adivinhações. Trabalhemos e perseveremos. Esse é o jeito cristão de se relacionar com o tempo e com o fim do mundo.
Como nós estamos começando mais uma semana, o exercício que eu proponho para a gente fazer aqui é o seguinte: vamos pensar quais são aqueles medos e problemas e tribulações e empecilhos para o nosso trabalho, para a nossa dedicação. Quais são as ideias, os devaneios, as imaginações que estão tirando de nós a nossa potência criativa e nos impedindo de dar o nosso melhor pelo reino de Deus? Vamos fazer uma boa investigação, um bom diagnóstico do estado da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente e perceber quais são os apocalipses e as adivinhações que estão bloqueando o nosso potencial de produzir o reino de Deus, de trabalhar na lavoura dele. E uma vez que a gente descobriu o que está nos entupindo, vamos tirar isso e nos deixar o mais livres possível para a gente continuar nos dedicando, afirmando a vida, ajudando a construir um mundo melhor, que é o reino de Deus já em semente aqui na Terra. Bora então para o nosso trabalho. Rezamos, refletimos, agora nos dediquemos. Deus abençoe e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!